pessoas da comunidade também tenham acesso a essas informações do como eu cultivo felicidade, já que felicidade se aprende. Já que felicidade é uma habilidade, se aprende. É isso, felicidade é algo que eu vou treinando durante a minha vida e vou todos os dias lembrando de que podemos ser felizes. Isso nunca nos foi ensinado. Eu não aprendi isso na faculdade. Você aprendeu? Não. Ai, nem quando eu era criança. Ai, como teria sido diferente se a gente tivesse aprendido a fazer gestão das emoções, manejo das emoções, olhar para dentro, praticar mindfulness, ou praticar talvez uma yoga, enfim. E aprender que a felicidade é uma construção. É um cultivo. Eu gosto muito desse verbo, cultivar, porque a gente entende como uma plantinha, que a gente tem que pôr um pouquinho de água, um adubo e o sol. Então, se você deixa ela lá, ela não vai florescer. Verdade. Se você dá todas as condições, aí ela fica linda, né? Então, se a gente tiver essa consciência de que nossas ações diárias, praticadas com consistência, né, vão trazer um resultado benéfico, né? Enfim, importante e potente para a nossa vida, a gente busca essa prática, né? Um pouquinho de cada vez, um passinho de cada vez. E aí a neurociência vem nos falar que a felicidade é uma habilidade. E por isso treinável, a gente treina a nossa mente a focar com a atenção plena, a gente treina a nossa mente para a gratidão, a gente treina a nossa mente para a generosidade, a gente treina a nossa mente para a compaixão e outras habilidades para a felicidade. Então, ela é uma habilidade, portanto, um conhecimento adquirido e praticável. Essas, compaixão, generosidade, gratidão, são todas, podemos dizer que são subhabilidades? Digamos... Para eu chegar a essa habilidade da felicidade? Né? Digamos que são condições. Eu não sei, eu nunca usei esse termo subhabilidades, mas digamos que são habilidades e ferramentas, né, que se treinadas, se praticadas, elas vão gerar seus benefícios para aqueles, enfim, claro, que praticam, que compreendem, que cada dia fazendo um pouco vai receber, né, ali os seus benefícios, tanto físico, energético e emocional, né? Mas a felicidade também, ela é uma experiência de contentamento, uma experiência de bem-estar. Então, eu não posso ficar idealizando a felicidade, eu preciso experienciar a felicidade. Como é que eu experiencio essa felicidade? Com essas práticas de gratidão, de compaixão, de generosidade. Isso inserido no meu dia a dia de uma forma como um estilo de vida. Confundimos por muito tempo o que é felicidade, né? Confundimos. Além de confundirmos ou fomos levados a essa confusão, né? Só o poeta falava da felicidade, não é? né? Filósofos falavam de felicidade, mas em determinado momento, né, na Grécia Antiga, a gente falava de felicidade, Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente bebe muito na psicologia positiva, nessa ciência da felicidade, que tem o quê? 24 anos, de 2000 para cá, que a gente praticamente fala de ciência da felicidade. Então, já se falava dessa felicidade como uma atividade, como uma prática, né? E não como algo pensado. Posso colocar no meu dia a dia a felicidade. Isso, ela é uma prática. Tá? Né? E aí, de determinado momento, não sei se é ali na revolução industrial, alguma coisa aí do marketing e da mídia, foram colocados para nós alguns mitos sobre felicidade. Um deles, só vou ser feliz se eu for promovido. Tá. Só vou ser feliz se eu for para a viagem dos meus sonhos, para Paris, para o Butão ou algum lugar. Só vou ser feliz se eu casar. Só vou ser feliz se eu tiver filho. É isso aí. E essa felicidade vai sendo o quê? Protelada no quando, no quando, no quando. Nunca foi nos ensinado que a felicidade é uma experiência no momento presente. E como a nossa sociedade é condicionada a viver no futuro, no passado, a gente não vive feliz. É como se a direção fosse para a direita e a gente está pegando todos os atalhos para a esquerda. E aí a gente reclama que não chega a felicidade, que ela não bate na minha porta, ela não vai bater na porta da gente. Ela é resultado. O Dalai Lama fala, a felicidade, ela é o resultado das nossas ações. Não espere que ela venha pronta. Então, a partir disso, você concorda que a gente chama um protagonismo para a vida da gente? Ou a gente chama algo que é autorresponsabilidade? Sim. Né?
Então, autorresponsabilidade, o que que eu posso fazer na minha vida? O que que eu posso fazer hoje? Como é que eu torno esse meu dia um dia ou mais leve, ou um dia mais grato, ou, enfim, como é que eu posso ser generosa? Como é que eu posso praticar a compaixão ou o perdão no meu dia, no hoje, no momento presente? Mas a gente foi condicionado a muitas distrações e a esses mitos. Ah, quando isso, quando aquilo, quando aquilo. Então a gente fica correndo atrás de algo e a gente não olha para dentro. A gente busca felicidade fora, sendo que, sendo uma experiência, um estado, eu preciso vivenciar e eu preciso, então, sentir esse bem-estar. Então tem que passar pelo meu corpo, tem que passar pelas emoções positivas. Eu tenho que viver relações mais positivas. Eu tenho que entender qual que é o meu propósito. Eu tenho que vibrar, brilhar, sabe, naquilo que eu faço. Então, tudo isso são essas condições que a gente, fazendo a metáfora da semente, traz para, qual que é esse adubo ou essa nutrição para essa semente? E essa quantidade de água? E o sol certo, né, na hora certa? Então, essas são condições. A gente sabe o que nos traz bem-estar, Samira, mas a gente não pratica. Desde que a gente esteja presente, né? Prestando atenção mesmo nas reações do nosso corpo. Isso. Existe um passo a passo, você acabou modelando algumas regrinhas, por exemplo, para que a gente possa, todos os dias, se lembrar de regar essa semente? Como não existe fórmula mágica, pílula mágica, não existe. Pode ser que algumas coisas funcionem para mim e pode ser que você construa uma outra caminhada. E tá tudo bem, porque a felicidade, ela também é subjetiva. Sim. Né? Então, a gente não trabalha com um conceito, a gente trabalha com um construto, pela psicologia positiva, que é essa. É uma experiência de bem-estar, uma experiência de contentamento, uma experiência de apreciação para a vida. Eu estava em Joanópolis esse fim de semana. Eu vivi muitos momentos e algumas habilidades para a felicidade. Sim. Porque eu estava imersa na natureza e conexão com a natureza é uma dica de bem-estar e felicidade. Estar na natureza. Sabe? Pisar na grama, ver a montanha. A gente estava ali, né, num lugar muito bonito. Então, essa apreciação, essa conexão. E os japoneses já estudam cientificamente a questão do banho de floresta, que você passar 20 minutos olhando para a natureza, para as árvores, você libera neurotransmissores de bem-estar. Você reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Você, então, entra numa frequência de mais serenidade. O corpo relaxa naturalmente. O corpo relaxa naturalmente. Então, essa é uma boa dica. Tem pessoas que apreciam a yoga, que apreciam a meditação. Também foi comprovado cientificamente que o mindfulness, que é a atenção plena, ela também faz com que a gente foque, além de focar no presente, né? Porque a atenção plena é foco no presente, Sim. também libere serotonina, também libere, né, ocitocina. Então, se você se mantém relaxando a sua mente, porque ela está sempre muito, né, acelerada. Não, peraí, calma, estou acelerada, deixa eu dar uma relaxada, deixa eu respirar. Posso começar meu dia assim, respirando, agradecendo o meu dia, agradecendo meu café, agradecendo as oportunidades do meu trabalho. E fazer isso com sentimento, né? O que a gente fala, nossa, sou grato. Mas está sentindo isso? Tem que sentir, né? Tem que sentir. Então é mais profundo, sabe? Mas é treinável. Eu posso começar não sentindo e depois posso aprofundar e sentir. Então, para mim, estar na natureza, praticar o mindfulness, me alimentar de forma mais saudável. Eu estava só com mulheres, né, numa casa das 9 mulheres, a gente chamou. E cultivando amizade, relações, rede de apoio. Isso também traz felicidade. E isso é uma pesquisa de Harvard, né? De Harvard, que já estudou durante 75 anos ali uma população, né? Um grupo de pessoas. E aí, no final desses 75 anos, enfim, mudou de diretor 4 vezes. Eles persistiram para entender o que é aos 80 anos, as pessoas iam olhar para trás e falar, nossa, minha vida, né, até aqui, o que me trouxe bem-estar e felicidade. E essa pesquisa revela que não é fama, não é dinheiro, não é status, não é a casa que você tem, enfim, né, não são as posses, mas a qualidade das relações.
Só que no mundo tão acelerado, a gente está cuidando das relações? Muito pouco, né? A grande maioria, aí até a gente pode debater aqui, a grande maioria até nem presta atenção nas relações. Não é? E não estamos falando aqui de relacionamento afetivo. As amizades, os grupos de trabalho, a dinâmica é muito acelerada. Aí, com isso, desacelerar também, em alguns momentos do dia, também pode beneficiar toda essa produção de neurotransmissores, equilíbrio dos hormônios, A pausa, a pausa. o repouso, faz com que a gente traga, né? Então, eu tive um dia muito acelerado, liberei muito cortisol. Ok, esse estresse, né? Vai fazer parte do nosso cotidiano, né? A gente vive numa cidade, aqui em São Paulo, acelerada. Tá bom, então eu admito que eu escolhi viver em São Paulo, então eu vou ter algum tipo de estresse, seja no trabalho, no trânsito. Ok, esse não é o problema. O problema é o estresse crônico, Aham. entendeu? Em alta quantidade de liberação de cortisol no nosso sistema e a falta de repouso, a falta de descompressão. A gente precisa trazer esse equilíbrio. Ó, tá bom, eu fiquei estressada. O que eu faço para desestressar? Tem gente que vai para academia, tem gente que vai fazer jardinagem, tem gente que vai cozinhar, tem gente que vai praticar yoga. Aí terminou aquele dia, uau, ok, eu tive um pico, mas eu também soube, né, com essa minha autorresponsabilidade, trazer o relaxamento. Eu não vou ficar até não sei que horas ligado nas redes telas. sociais, nas telas, nessa luz azul, para querer ter um sono restaurador, um sono tranquilo, um sono que me faça acordar disposto, animado, vitalizado. Então, só de fazer uma higiene do sono, só de fazer uma higiene mental, a gente já consegue trazer benefícios para o nosso sistema, né? Equilibrando aí o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático e assim trazendo, né, homeostase, o equilíbrio para o nosso corpo. Então, teve o cortisol, mas teve serotonina. Teve o cortisol, mas teve a dopamina. Sabe assim, teve a Equilibrou. endorfina. Eu fui fazer atividade física, teve a endorfina liberada. Então, o corpo entende que, ok. Agora, imagine um ritmo de trabalho acelerado, você não dorme, você fica irritado, aí alguém fala com você, você já libera né, emoções, né, de raiva e de medo e de tristeza. A gente vive nesse mundo, né, onde essas emoções elas são muito mais vivenciadas do que emoções como alegria, né, e como serenidade, como gratidão. Aí a gente percebe, nossa, esse mundo tá meio descompensado Né? mesmo. E a gente está inserido nele. A gente é esse Não mundo, é? né? E quando a gente, aí eu entro, por exemplo, na prática do mindfulness. Tá. Se a gente coloca esse tipo de atividade no dia a dia da gente, a gente vai prestando também atenção em que momento eu fui ríspida, em que momento eu senti raiva. O vivenciar isso acaba sendo importante. Me conta de você. Tá. Como que você deu o salto quântico? Quando que você entendeu que você ia estudar a felicidade? Quando que ela entrou como tema na tua vida? Tá. Isso aconteceu em 2017. Antes eu era, né, professora universitária e estudava sustentabilidade. Tá. E já tinha ali um blog chamado Felicidade Sustentável, porque esse nome, enfim, veio para mim num congresso. E eu falei, nossa, se um dia eu for fazer doutorado, vou estudar felicidade sustentável. E eu entendia que tinha a ver com o valor de sustentabilidade. Tá. Então, eu fiz a Schumacher College, né, que trabalha temas de vanguarda, como sustentabilidade, inovação. E aí, eu fui para a Schumacher, lá na Inglaterra, fiquei 3 meses trabalhando como voluntária, para entender o espírito de comunidade, para entender o espírito de conexão com a Terra. Tá. Então, já estava nesse aprofundamento das conexões e das relações. Eu nem estudava felicidade. Você estudava Eu sustentabilidade. estudava sustentabilidade e bons hábitos, porque em 2011 eu tinha tido um câncer e aí também teve uma virada de chave de falar, tá, eu preciso cuidar de mim. Então, a autorresponsabilidade foi me chamada por causa dessa doença. E eu falei, tá, então quero ter um estilo de vida mais saudável, menos consumista, enfim, quero me cuidar. Então, a qualidade do tempo, para mim, dividir em todas as minhas áreas, não apenas no trabalho, nas minhas relações, no tempo para yoga, para meditação, porque a doença me fez buscar
yoga, meditação. Então, isso já compunha a minha rotina. Coisas que você não fazia antes. Antes não fazia. Tá. E aí, quando eu fui para Schumacher, eu conheci uma professora, né, uma amiga, se tornou uma amiga, a Carla Furtado, e ela falou da psicologia positiva. Então, quando eu voltei em 2018 para cá, eu fiz um curso de FIB, de Felicidade Interna Bruta, que me levou para o Butão. Tá. Fiz o curso de psicologia positiva, fiz um curso de happiness skills, de habilidades para felicidade, aí me encantei. Eu falei, gente, a minha missão é na educação, mas o meu propósito agora é falar de felicidade. E o encantar fazia parte de tudo que você já me falou aqui no começo, Sim, né? exato. Da apreciação, de sentir o bem-estar. Exato. Aí eu falei, legal. nossa, é isso, virou meu propósito. E aí eu comecei a fazer palestra, treinamentos, falando isso para as lideranças, para os colaboradores, ou mesmo tive um curso, um programa das habilidades para a felicidade. Na pandemia, eu já tinha aprendido que uma das happiness skills era atenção plena. Na pandemia, eu fiz um curso como instrutora de mindfulness. Tá. Então, eu me tornei instrutora de mindfulness. Aí, depois disso, claro que eu entendi com mais profundidade como praticar. Né? E passei a praticar mais a atenção plena. Não apenas quando eu sento para meditar, mas na hora que eu estou lavando louça, sabe? Na hora que eu estou fazendo alguma coisa em atenção, na hora que eu estou caminhando, na hora que eu vou para a natureza. Sim. Então, eu passei a viver mais esse presente. Então, isso virou uma prática. É como se o corpo desse uma... Assim, não, agora é o momento da Isso daqui atenção. funciona. Isso daqui funciona. E eu me percebo, nossa, Shira, está acelerada. Nossa, menina, tu tá ansiosa. Sabe, assim, eu percebo o padrão mental. E é isso que me faz, tá, se estou assim, respira. Respira. Nossa, tá com raiva. Nossa, ficou triste. Você, em presença, consegue nomear o que você está sentindo. E se você consegue nomear, você consegue pensar, tá certo. Estou sentindo isso, vou me permitir sentir isso, não coloco para debaixo do tapete, né? Vou sentir, tá, ok, me permiti, nomeei, né, mentalmente, enfim. E aí eu falo, tá, mas quero ficar aqui? Quanto tempo nessa raiva? Não, essa raiva não está me fazendo bem, não. Tá, então eu vou fazer uma outra prática, vou fazer uma prática, sei lá, de generosidade, vou fazer uma prática de gratidão por outra coisa, para mudar a nossa rota neural. Não é porque eu tô nessa rota que eu tenho que firmar isso e ficar 10 dias com raiva, né? Ou ficar 10 anos magoado, né? Enfim, ressentido. Isso adoece. Isso acontece muito. Muito. Mas a gente aprendeu? Não. Então, eu falo que a educação para a felicidade, né? Desenvolver esse olhar para que a felicidade é algo né? que a gente pode aprender, Sim. que a gente pode construir. E aí eu não fico esperando. Né? Eu faço alguma coisa porque eu sei qual estratégia eu posso, né? Que ferramenta eu posso utilizar. Então, eu entendo quais são os mitos de felicidade e eu falo, tá, eu não quero seguir por isso daqui, porque isso daqui não vai me levar no caminho da felicidade. Eu não condiciono a minha vida às coisas que são externas, né? Mas elas vão acontecer. Por quê? Porque a gente tem sonhos, porque a gente tem propósitos e porque realização é uma daquele adubinho, sabe? Para a plantinha crescer. A pessoa que não sonha, a pessoa que não realiza, né? Sente frustração, sente insatisfação, se sente subutilizado. E se a gente não usa as nossas forças, né, a nossa potência, a gente ganhou talentos. Se a gente não usa os nossos talentos, a gente vai sentir o quê? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o sentido dessa vida? E eu acho que muitos jovens hoje entram na depressão, ou muitas pessoas acabam entrando na depressão por não terem encontrado esse brilho no olho, sabe? Isso que anima a alma, isso que faz a gente acordar. Né? Então, Esse você propósito. sabe o que te faz acordar e você está aqui, você tem brilho no olho. Então, que a gente possa falar mais dos sonhos, possa falar dos nossos potenciais, do que ficar só falando do que nos adoece. Da ferramenta para os jovens também, para eles buscarem essas habilidades e quem está de fora perceber, e ele mesmo perceber que aquilo está pulsando dentro dele. Exatamente. Não né? é? E a gente vê um número muito grande
de jovem, a juventude hoje, né, tá com questões mentais e estressantes muito sérias. E isso aí, quando você fala da educação, eu acho que é um caminho muito importante para dentro de casa e para dentro das Sim, escolas. perfeito. Porque o fato da gente ficar sempre olhando para o celular, né? Uhum. Se comparando nas redes sociais, competindo com as pessoas, tem os 3 Cs da infelicidade. Ah. Né? Quais são esses 3 É Cs da bom infelicidade? saber. Vamos saber, né? Ah. Então, eu vou falar já na tradução, né? Porque quando eu ouvi em inglês quando eu estava no Butão, inclusive. Tá. Então, que é competition, comparison e complain. Então, é competição, comparação e reclamação. Uhum. Quando a gente está competindo com o outro, a gente está olhando para fora. Eu estou competindo com o outro, não estou, inclusive, colaborando para que esse trabalho seja o melhor trabalho, para que as nossas forças se unam para entregar o melhor resultado. Quando eu estou comparando, né, e isso as redes sociais né, expert Opa. em proporcionar os estímulos, a gente ou se coloca para cima, aí fica, né, A arrogância vem à arrogante, tona. ou Vamos se usar a coloca palavra. para baixo e não permite enxergar o brilho interior, a potência, as qualidades. Nós temos, né, toda essa Todos luz temos, dentro de né? nós, né? Todos nós Não temos. precisamos reconhecer. E toda vez que a gente está comparando, a gente está olhando para fora. Olha, todo exercício é para fora. Aí a gente entra no modo reclamação, a vida do outro, a vida, né, enfim, do meu amigo, do meu chefe. Começa a reclamar. E aí isso é um movimento para fora novamente. Qual momento a gente olhou para dentro? Dentro dessas 3 palavras, Nenhum. não se olha para dentro. Não se olha para dentro. Né? Então a gente começa, poxa vida, tô olhando para fora, tô competindo, né? Tô me comparando e nem tô agradecendo as coisas, as bênçãos que eu já recebi. Então todo dia não é um presente, a gente está vivo, a gente acordou, né? A gente está aqui, a gente tomou café, a gente já almoçou, a gente está aqui trabalhando, tá fazendo entrevista. Que maravilha que é isso! Isso é uma mentalidade de quem aprecia a vida. De quem é satisfeito com a vida, de quem ama viver. Vamos nos encantar mais. É sobre isso. Não Trazer é? frescor para a vida, trazer encantamento para a vida. Quando a gente fala da felicidade, a gente está falando de algo que é sentido. Estamos falando das emoções, do bem-estar, do nosso dia. É eu comigo mesma, você com você mesma, e nós duas nos complementando. É assim que nós fazemos uma boa equipe e o coletivo, né? Quando a gente olha para o nosso dia a dia, que na maior parte do tempo, nós estamos envolvidos ou com os estudos ou com o trabalho, passamos muito tempo com a mente focada ou no estudo ou no trabalho. Vamos falar aqui de várias gerações, né? Sim. Como que você tem um trabalho que é corporativo, né? De que forma nós entramos com a felicidade sustentável, aí eu uso também o felicidade sustentável dentro das empresas. Perfeito. De que forma que o grupo se beneficia com isso? E eu já te pergunto também, isso é um padrão hierárquico? Começaríamos de cima para atingir o de baixo? Sim. Ai, que excelente pergunta, Samira. Que maravilha. Porque nós vivemos no nosso trabalho. Exato. A grande maioria, nós andamos na rua, nós vemos que as pessoas passam 12, 13 horas, 14 até fora de casa. Isso. Né? Então, vamos lá. Lembra? A gente já gravou uma entrevista e eu fui para o Butão. E o Butão tem o rei. O rei que valida, o rei que fala, tá, eu quero criar condições, eu me preocupo com o bem-estar dos meus cidadãos, com o meu povo. Numa empresa, é top-down. A gente tem que ter, seja o diretor, ou o CEO, ou toda a gama de diretores, entendendo o que é possível fazer para construir condições de felicidade para os colaboradores. Porque colaboradores saudáveis e felizes vão trabalhar mais engajados. Então, você cria condições de trabalho com segurança psicológica, com um ambiente amistoso, as pessoas vão acordar na segunda-feira, nossa, que legal, estou indo para o meu trabalho.
E aí elas atuam com mais presença e a sua produtividade melhora e a alta performance acontece. Quando as pessoas entregam os seus talentos, quando elas estão no lugar certo, quando elas são vistas e reconhecidas, quando elas são desafiadas, né? Ó, você está aqui, mas olha, tem um potencial aqui. Vamos fazer assim, vamos fazer diferente, vamos permitir aqui a inovação. Nossa, que legal. Aqui eu me desenvolvo. Então, eu quero continuar aqui. Eu não vou procurar o trabalho no vizinho. Eu quero me desenvolver aqui. Então, a gente precisa dessas pessoas, tipo o rei do botão, né, dentro de uma organização, e isso pode ser um líder, que construa essas condições de felicidade. Que entenda o que aquelas pessoas naquele momento estão precisando. E aí a gente entra com um programa de felicidade como uma estratégia de negócio. Porque felicidade não é sobre colocar tobogã, lanchinho, pimbolim e salinha de videogame. Pode ter isso? Pode. Mas eu falo que isso é autoajuda da felicidade no trabalho. Felicidade no trabalho tem a ver com um programa de liderança, letramento, né, tanto dos líderes quanto dos colaboradores, para eles falarem assim, olha, a felicidade é algo que se aprende. A gente trabalha uma comunicação assertiva, a gente trabalha um feedback assertivo, a gente trabalha inovação, né, a gente trabalha essas habilidades. Gente, vamos treinar aqui a atenção plena, vamos trazer um programa de mindfulness para esses colaboradores saírem desse modo ansiedade, enfim, e focarem naquilo que realmente importa. Então, a gente traz dentro do programa a mensuração de como estava antes do programa estratégico de felicidade ser implementado. E é um programa de 1 ano. E a gente mensura no meio do caminho, a gente pode mensura no final, para entregar para as empresas números. O que acontece quando você investe num programa de bem-estar e felicidade? Você, primeiro, melhora a saúde mental do seu grupo. Segundo, você reduz o absenteísmo, a falta das pessoas porque estão se afastando por doenças, adoecimento. Você melhora a produtividade, você melhora as vendas. Tudo isso tem pesquisas como o Gallup mostrando o percentual do quanto aumenta. Um ambiente saudável, um ambiente que promove bem-estar, experiências de bem-estar, mesmo que tenha ali, né, um estresse, mesmo que tenha ali uma cobrança. Não é sobre a cobrança que as pessoas reclamam que geram infelicidade. É sobre relações tóxicas. É sobre não reconhecimento. É sobre sentimento de não pertencimento. É sobre falta de propósito. Se você, então, dá essas condições num ambiente de trabalho, o que você vai ter? Colaboradores engajados, produtivos e mais felizes. E mais saudáveis. E não importa o tamanho da empresa. Não importa o tamanho. Preciso de um líder com visão. Uma pessoa que possa aplicar um programa. Não é? Né? Junto com o programa de liderança, você vai inserindo outros temas, como a comunicação não violenta. As pessoas não se comunicam. As pessoas não olham nos olhos. Esse é o maior entrave. As pessoas não se importam com o outro. Estou aqui fazendo o meu. Eu nem converso com o outro. A gente é um ser social. Reclamamos dos robôs e nos transformamos em robôs. Não é por aí que a gente está caminhando? E, na verdade, eu colaborar com o colega, tem uma... Não é uma pontuação, mas uma sensação diferente em mim e no outro. Isso. E é disso que a gente está falando. Você tem uma rede de apoio, sabe? Você sente que você colabora, você olha no outro, você se importa com o outro. O outro se importa com você. E ouve, né? Um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia... Eu acho que na humanidade, até por causa das telas, é não ouvir o outro. Eu estou falando e o outro não está me entendendo. Está me ouvindo, mas não está compreendendo. Porque não está com escuta ativa, porque não aprendeu a ser empático. Nós somos seres empáticos, perdemos essa empatia. Criança é empática naturalmente. Nós somos seres compassivos naturalmente. Mas a nossa sociedade, o nosso sistema, inclusive educacional, nos coloca, eu acho que algumas vendas nos olhos e nos condiciona a ser muito mais automático, competitivo, medroso, sabe? É verdade. Do que, enfim, inovador, corajoso, autoconfiante.
E como é bom se sentir assim, né, Shirley? Gente, estamos ao vivo, viu? Em 95,7. Hoje eu lembrei de falar, Doni. Estamos ao vivo aqui, o Jean, que está lá no outro estúdio, transmissão simultânea. Estou ao vivo no nosso estúdio Vibecast. Estamos também no Instagram. Podem mandar pergunta aqui pelo YouTube, que é o canal que eu estou acompanhando aqui, tá? Só acessar o Vibe Mundial. Clica no ao vivo, vai entrar direto aqui, bem fácil. E mais do que isso, né? Estamos falando de um assunto extremamente importante, que é felicidade. Buscamos a felicidade, confundimos muitas vezes com alegria e até com euforia. Sim. Não é? É. Falamos das corporações, mas nos últimos anos também nós vemos que muitas universidades, até do Brasil e fora do Brasil, têm colocado o curso de felicidade, né? A ciência da felicidade invadiu as academias também, né? As universidades. Quando a gente fala em profissional em ciência da felicidade, assim como você é, né? Uma coach de felicidade, a gente está melhorando também o mental, né? E esses talentos vêm à tona e podem invadir o mercado de trabalho Sim. de uma forma diferenciada, Sim, né? com certeza. A primeira universidade a oferecer uma disciplina ou um curso de felicidade foi Harvard, com o professor Tal Ben-Shahar. E por que ele criou esse curso? Porque ele começou a conversar com os alunos que fizeram de tudo para entrar em Harvard e quando iam ser entrevistados estavam infelizes. O que faz a gente investir em felicidade, infelizmente, Samira, é a infelicidade. Uau! Olha esse paradoxo. Então, estudantes infelizes fizeram com que um professor pensasse como é que eu ajudo eles, como é que eu mitigo esse sofrimento, como é que eu faço a diferença na vida das pessoas. Criou o curso de felicidade de Harvard e aí, então, começou essa propagação. Aqui no Brasil, a primeira universidade a oferecer a disciplina de felicidade foi a UNB em Brasília. E aí outras universidades começaram a oferecer. Além de oferecer para os estudantes, começaram a criar certificações. Então, um profissional, né, que a gente chama de CHO, Chief Happiness Officer, é um diretor de felicidade, alguém que pode cuidar dessa área de felicidade. Mas entra numa questão, a gente se prepara para isso, né? Eu fiz a pós em psicologia positiva, eu fiz esse Chief Happiness Office, eu fiz Happiness Skills e busco praticar isso na medida do possível, no meu dia a dia, o melhor que eu posso fazer por mim. Porque aprendi, né, que a gente pode melhorar o nosso estado mental com todas essas habilidades que a gente tem falado aqui. E aí, se você muda a sua mentalidade e você desenvolve uma mentalidade de crescimento, né, como a gente, né, tem um livro Mindset, a mentalidade, a nova psicologia, né, do sucesso, a gente começa a querer impactar o ambiente onde a gente está. Primeiro começando com a gente, com as nossas práticas, porque eu acho que eu não posso falar de bem-estar e felicidade se eu não cultivo isso. Um líder que não promove saúde em si, não vai promover saúde no time. Alguém que não promove felicidade e não é ser feliz o tempo inteiro, porque isso é uma ilusão, não vai se preocupar em promover felicidade no ambiente em que está. Eu preciso viver. É o que a gente chama de walk the talk. Né? Seja aquilo que você fala. E não é ser perfeito, e nem é se culpar, e não é se cobrar. É sentir também a própria autocompaixão no momento que a gente não, né, tá presente e percebe que, poxa, aqui eu não consegui. Né? Responder daquele jeito, ou me manter na serenidade, ou cultivar a gratidão. Tá ok, tá tudo bem. Eu tô no processo de aprendizado, eu também estou em treinamento. A gente tá o tempo inteiro em treinamento, não tem nenhum ser humano pronto. Né? A gente está crescendo, a gente está evoluindo, né? Que maravilha! Tem muito trabalho a ser feito, né? Tem muito trabalho a ser feito, a gente quer viver muito. A gente quer viver muito e viver num mundo melhor, né? Sim. Porque esse mundo do jeito que tá, não tem mais condições da gente continuar. A gente já colapsou. A gente já colapsou nas questões das emergências climáticas, a gente precisa acordar para isso. A gente já colapsou numa sociedade adoecida, com rankings de todas essas, né, doenças mentais. Nossa, é esse o caminho? É essa direção que eu quero trilhar? Não. Tem gente fazendo diferente em todas essas áreas.
Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu assumo, então, esse protagonismo? Né, o leme do meu navio. Né? Como é que eu assumo essa autorresponsabilidade? Ah, Shirley, mas eu passo tanto perrengue, né? Eu vivo situações adversas. Quem é que não vive situações adversas no mundo? Pois é. Né? Então, se o Viktor Frankl, que passou por Auschwitz e outros, né, campos de concentração, cria a logoterapia, cria a terceira onda da psicologia, que é sobre o propósito, e aí ele vai nos dizer que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, que a gente tem condições de, diante de uma situação, agir de uma forma, né, mais consciente e não sair reativo no piloto automático, fazendo porque todo mundo está fazendo. Sim. Não, eu tenho que trazer consciência. E a consciência, ela vem com a pausa, ela vem com o silêncio, ela vem com a profundidade da meditação. Então, esses seres humanos, quando entram, né, com essa cabeça no mundo corporativo, quer fazer a diferença. Quer construir um mundo melhor. Quer ser um ativista, né, da felicidade, quer ser um ativista né, em prol da sustentabilidade. Quer trazer, então, no meu caso, a felicidade sustentável. Como é que eu sustento esse bem-estar? Que é isso, a que é sobre isso, uma felicidade mais duradoura. E o Martin Seligman fala, quem tem o propósito, ou vive seu propósito, vive uma felicidade duradoura. Quando eu li essa frase no livro dele, Florescer, eu falei, gente, então felicidade sustentável é sobre uma felicidade mais duradoura, mas não é sobre uma felicidade permanente, porque ela não existe. A minha vida não é uma vida perfeita. Nem a sua, nem da André, nem do Doni, porque não existe. Então, eu tenho que entender o que é a vida. A vida é uma oportunidade de crescimento e de evolução, onde a gente está aqui para aprimorar o nosso ser, né? Que escolheu estar aqui para viver experiências. Mas não significa que tem que ser só experiências negativas e também não serão só experiências positivas. Nem só infelicidade e nem só felicidade. E aí eu gosto muito, né, da psicologia do budismo que fala da equanimidade. Não se apega a isso não, bem. Nem só felicidade, porque ela vai passar. Nem só infelicidade, porque ela também vai passar. E como é que eu jogo esse jogo? Usando o melhor que eu tenho em mim. Aí a Fernanda Montenegro, né, tem aquela frase que ela está repetindo do Nelson Rodrigues, aprendi a ser o melhor possível de mim mesma. Eu fiquei tão impactada com essa frase que vai ser minha frase do ano. Vai usar em todas as entrevistas. Vou usar, né? Aprendi a ser o melhor possível de mim mesmo. Isso é autorresponsabilidade. Isso é você não ficar competindo, nem comparando e nem reclamando da vida. Com a vida que eu tenho, o que eu faço de melhor. E é o que nós temos agora. E é o que a gente tem agora. Não é? Amanhã a gente pode ter uma vida que começa a mudar. Mas depende também desse meu agora. Isso. Quando você foi para o Butão, o que mais te impactou quando você chegou lá? Acho que a maioria sabe, né? Fala um pouquinho rápido, né? Do que é o Butão e o que é essa FIB. Tá. E o que te impactou inicialmente lá? Eu escrevi no meu mural dos sonhos que eu queria conhecer o Butão, o país da felicidade interna bruta, porque tinha feito curso sobre FIB, tinha começado a estudar isso. E 4 anos depois, então, o ano passado, 2024, agosto, eu fui para o Butão, que é um pequeno país entre a China e a Índia, ali nos pés do Himalaia. Um país que até 2010 não tinha internet, um país de base budista, e que tem uma paisagem incrível, enfim, né? Você está lá nas montanhas dos Himalaias, que tem em sua constituição a defesa da natureza. 67% do Butão é coberto por floresta, isso é constitucional. Que tem um rei que quer, sim, que o seu povo seja feliz, se preocupa com isso. Não são todos felizes, não é o país mais feliz do mundo, mas tem alguém que se preocupa e se importa com a felicidade do seu povo. E isso, para mim, né, já gera admiração pelo seu governante. Sim. Eles admiram o seu rei. Isso me chamou muita atenção. É um país que eles meditam muito, porque a base é budista e o budismo trabalha a atenção plena. Mindfulness vem do budismo. Então, se você tem uma nação, um povo com 90% budista que medita, qual que é a qualidade da presença, qual que é a qualidade das relações dessas pessoas? Você
tem noção do que é isso? Que eu pude viver na pele. Eu olhava assim, gente, o que é isso? Como é que essas pessoas, que qualidade de ser humano é diferente da gente? É diferente. Interessantíssimo. É uma frequência amorosa, é uma frequência calma, serena. O botão me traz paz. Energeticamente Energeticamente diferente, diferente. Muito diferente. É muito diferente. Porque as pessoas emitem uma energia diferente. Por que elas emitem uma energia diferente? Porque elas são melhores que a gente? Não, porque a cultura do país dela faz com que, deles, né, trabalhe higiene mental. Desde criancinha, desde a escola que eu fui visitar, as crianças praticam mindfulness. Na escola? Na escola. E os adultos, então, constroem, né? Então, esses adultos também praticaram mindfulness. Seus pais praticam mindfulness. Eles mantram. A minha guia andava com um japa-mala, que é aquela conta de 108 bolinhas lá, praticando o mantra da compaixão, que é o Om Mani Padme Hum. Ela ficava ali mantrando. O tempo dela, o uso da mente dela era para isso. Então, o mantra que eles mais, enfim, entoaram quando eu estava lá, era esse mantra da compaixão. Então, se você tem uma prática e de um povo, qual é o resultado? E assim a gente pode trazer, tá? Então, qual é a prática numa empresa? Qual é o resultado que eu quero? Então, não vem de graça. Felicidade, bem-estar, compaixão, serenidade, paz, não vem de graça. É cultivado. E tudo isso faz parte da felicidade. E tudo isso faz parte da felicidade. E se é possível no botão, é possível aqui. Só que aqui a gente tem mais desafios, né? Sim, porque também assim não é cultural. Exato. Assim como eles têm os desafios deles, mas a gente tem o desafio de não ser ensinado a praticar a atenção, de estar sempre, meu Deus, olhando para os lados e correndo e colocando as conquistas materiais acima de tudo, acima da saúde. Quando um povo coloca a conquista do dinheiro acima da própria vida, que é a sua saúde, tem alguma coisa errada nesse paradigma, não tem? E muitos deixam de se cuidar por causa desse dia a dia. Mas é porque eu trabalho demais. Aceleradíssimo. Aí você tá doente. Mas eu não posso parar nem para ir no médico fazer um check-up. Como não? Aí entram, né, as emoções negativas, né? Aí entra o medo de perder o trabalho, o medo de faltar. A gente entende. Né? A gente entende, mas... Como um coletivo, como um paradigma da sociedade, mas esse paradigma adoece. Né? Por isso que tem que entrar nas corporações. Isso. De verdade, independente tem que entrar nas de quem escolas, seja. Né? Nas A universidades. criançada de agora se começa a ser treinada, porque a constância que faz a habilidade magnífica, né? Exato, perfeito. E a gente conseguiria, daqui a, sei lá, nós estamos num quarto do século já, daqui a meio século, a gente pode ter um resultado muito diferente. Mas a gente aprecia uma cultura, né? Tão voltada para o externo, que a gente vai ter desafios aí para olhar para dentro, né? Ou para entender que a felicidade não é uma coisa de criança, que não é autoajuda, sabe? As pessoas, esse negócio de bobagem de felicidade. Gente, é tudo que a gente quer. Ser feliz, saudável, viver bastante, ser longevo. Não é? A gente não quer isso. A gente quer viver trabalhar num ambiente que traga, então, realização, felicidade, boas relações. Isso é uma utopia? A gente passa até a pensar que é uma utopia. Mas é possível. Tanto é possível que nós vemos no nosso dia a dia que tem pessoas com energia diferente dentro de empresas que não vibram a felicidade. Né? Basta a gente conversar com as pessoas e se deparar com histórias diferentes. Exatamente. Não é? Me fala um pouquinho da virada, porque o programa ele passa rápido. E assim, o rei do botão vem pra virada? Não, meu Deus, não consegui essa façanha. Gente, eu achei que ele viria. Eu sei que a nossa Monja Coen estará na virada. Eu falo nossa, porque ela é nossa comunicadora aqui na Vibe Mundial e ela estará presente falando de compaixão. O tema da virada é a compaixão nas relações. Como que surgiu esse tema, Samira? Quando eu voltei do botão. Essa é a palavra que eu mais ouvi no botão foi compaixão. É mesmo? Foi.
O ano passado, o tema foi FIB, Felicidade Interna Bruta. Na virada, eu decidi, vou para o Butão. Então, eu já tinha sonhado, mas na virada da Felicidade 2024, eu falei, eu vou para o Butão. E aí, em março, decidi, eu quero ir para o Butão esse ano. E aí, em agosto, eu viabilizei para ir para o Butão. Foi a melhor experiência do meu ano. E aí Quanto tempo você ficou lá? 8 dias. 8 dias. 2 Foi na rápido, Índia, mas- 2 na Índia, 8 no Butão. E aí a gente voltou ainda, passei 3 dias Aham. em Dubai e Abu Dhabi. Tá. FIB é um indicador. Isso, Tá. chama-se Felicidade Interna Bruta. É uma metodologia construída lá, né, pelos pesquisadores, enfim, do Butão, junto com cientistas de outros países. 28 cientistas foram para o Butão construir essa metodologia que pode ser aplicada em países, em cidades. E a gente tem uma cidade aqui no Brasil que já aplicou o FIB. Inclusive, a gente vai ter um painel sobre essas cidades felizes na virada da Felicidade Online desse ano, com a Kelly, que é a primeira-dama. Né? De qual cidade? Fiquei curiosa. São Gonçalo do Abaeté, São em Gonçalo Minas do Gerais. Isso, já temos um case FIB de cidades. Temos case FIB em algumas empresas. É uma metodologia que você faz assim as suas adaptações e consegue fazer uma pesquisa diagnóstica de quais são as condições que precisa se trabalhar. Dentro da metodologia tem 9 domínios e a partir dali você vai criando estratégias para melhorar aquelas condições e elevar o índice daquele país, daquela cidade, daquela empresa. Então, a felicidade é uma metodologia para mensurar a coletividade, tá? Então, isso é originário do Butão, ali na década de 70. O quarto rei do Butão falar, foi instigado, por que o FIB... Por que o Butão, né, não investia tanto no PIB, no Produto Interno Bruto? Ele falou, não, porque mais importante do que o crescimento do Produto Interno Bruto é a felicidade do meu povo. Então, o FIB, para mim, a felicidade interna bruta é muito mais importante. A partir daí surge a metodologia e vai para a ONU e cria-se o Dia Internacional da Felicidade. E a Shirley aqui no Brasil cria o quê? Aqui em São Paulo? O Dia Internacional da Felicidade e a Virada da Felicidade, que temos, então, como você disse, a presença do ex-ministro da Educação do Butão, Thakur Power, nossa querida Monja Cohen, que é a nossa madrinha, já está com a gente aqui há mais de 5 anos. A gente tem a Isabela Camargo, a gente tem o Rossandro Klinde, que é um psicólogo famoso, a Maiana Neiva, que é uma atriz da Globo, também está palestrando sobre felicidade. Eu também vou fazer uma palestra. A gente vai ter o Biraci Pataxó falando dos saberes ancestrais. A gente vai ter a Crioula Mercê falando dos saberes ancestrais, né, da cultura, né? Então, enfim, dos povos, né, originários, né, dela. E o que é mais legal é saber... É misturar todos esses saberes, Exatamente. sabe? Tem essa mistura toda de saberes. E o mais legal é que quem for assistir, não vai ouvir a mesma coisa sobre felicidade. Não. São olhares diferentes, são experiências diferentes, são estudos diferentes. Essa é a proposta, né, da curadoria, trazer essa diversidade para as pessoas saírem de lá com ferramentas e assim poder transformar a sua vivência, seu cotidiano. Muito bom. E quem quiser saber, só pelo teu Instagram já tem já o tem Instagram um link. Virada da Felicidade, tem um link no Simpla, porque você já pode garantir ali a sua vaga. Temos o site viradadafelicidade.com, as informações já estão lá e nas redes sociais a gente vai alimentar cada vez mais com mais conteúdo. A sua rede social, Felicidade Underline sustentável tá aí e na telinha. Virada da Felicidade. O Virada da Felicidade também. Também. Então, Shirley de Oliveira, @felicidade_sustentável. É só começar a seguir Isso. e obter todas as informações. E lá tem muito Quero te assunto ver lá, hein? interessante. Bora. Você não vai perder por nada. Março, essa né? Março, Março. 20 a 23 de março. Que o Dia da Felicidade, Dia Internacional da Dia Felicidade 20. é dia 20 A de gente março. sempre começa no dia 20 de março. Que é também, provavelmente, o nosso ano novo astrológico. Exatamente isso. Não é? Não sei se é dia isso 20 ou dia mesmo. 21, mas acho que é Por dia aí, 20, né? Isso. Quero que você olhe para aquela câmera e deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. Gente, se eu aprendi que a felicidade pode ser cultivada, você também pode aprender. Se eu me tornei um ser humano mais feliz, um pouco mais consciente,
você também pode cultivar isso tudo. E se você quer aprender mais, vem para a Virada da Felicidade, esse convite que é para você, para os seus familiares, enfim. Se reunir com pessoas que estão nessa mesma vibe, que estão buscando ser feliz num mundo mais justo e mais sustentável. E com certeza todos que se unem a falar de felicidade têm esse propósito. Exato. Não é? A gente fala de felicidade por meio dessa compreensão desse bem-estar integral. Então, nossa, tem uma gama de profissionais vibrando nessa frequência para a gente construir esse mundo mais feliz. E precisamos, né? E daqui a um ano tem uma outra virada e os assuntos podem estar muito mais aprimorados. Exatamente. E assim a gente vai falando ano a ano, assim como a gente vem falando aqui nos 30 anos de Vibe Mundial, os assuntos eles vão se remodelando, se aperfeiçoando. E a gente está falando de um bem que é pessoal, mas que também é coletivo. Não é? E tudo parte da gente. A felicidade, ela é coletiva, ela é colaborativa, ela é um direito que a gente precisa, então, vivenciar. E se ela é um direito, pega para si. Pega para você. Não é? Ai, que coisa boa, né? Tá terminando o nosso programa Mundial Podcast. Eu sempre falo do Mundial e você, porque nos outros dias da semana, às 16h30, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais um super bate-papo. Quero agradecer aqui sua presença. Sempre bom bater um papo com você. Tá cada vez com mais informações para trazer para a gente. E tá aqui com muitas dicas importantes para a gente começar a prestar atenção aonde que eu coloco o meu foco. Isso. Não é? É sobre Aonde isso. está a minha atenção? E isso vale para mim, vale para você, ouvinte, seguidor. Um beijo para todos aqui no nosso YouTube. Tem o João Batista, Lucy Rothschild e muitos outros que passaram por aqui. Eu deixo um grande beijo. O Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem o nosso Jornal da Boa Notícia também, quase 30 anos no ar. E amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Semana que vem eu volto com esse super programa aqui no nosso estúdio Vibecast, aqui mesmo nas dependências da Vibe Mundial. Um grande beijo e uma excelente semana a todos.